Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e hoje é quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Hoje é dia de Escola de Discípulos e nós estamos aqui aprendendo o livro de Efésios. Nós já estamos no capítulo 6 do livro de Efésios. Começamos a semana passada, né, e já terminamos a primeira parte, né, do capítulo 6. E nós vamos para a segunda parte do capítulo 6, que vai do versículo 1 ao 9. A primeira parte foi do versículo 1 ao 4, e a segunda parte vai do versículo 5 ao 9. Boa noite, Ana Magalhães. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Boa noite para todos os meus irmãos que estão junto comigo. Pessoal, eu já vou começar aqui. Amém? Hoje nós vamos dar a introdução. O pessoal vai entrando devagarzinho, vai entrando aos pouquinhos, e a gente vai ler aqui a palavra de Deus. Efésios 6, do 5 ao 9, é onde nós vamos tirar a lição. Escravos, obedeçam com medo, ou seja, temor e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Versículo 7. Trabalhe com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. 8. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravo, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigo. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata todos igualmente. Amém. Vamos orar a Deus. Pastora Renata, faz uma oração, minha irmã. Oremos. Senhor, meu Deus, queremos agora, Pai amado, entrar na Tua presença para juntos, Senhor, participar, Deus amado, desse estudo bíblico, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, nos fortalecendo, nos ajudando a entender a Tua palavra, Senhor. Abençoa o pastor Valmir, que vai trazer esse ensinamento. Que o Espírito Santo traga inspiração para o Teu servo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Já deu boa noite para a Ana Magalhães, agora eu dou para o seu esposo. Boa noite, Adélcio. Olha, os dois alunos privilegiados que vão pegar o estudo no começo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Diz assim, o tema do versículo 6, ou do versículo 5 ao versículo 9 é esse: patrões e empregados. Patrões e empregados. Vamos lá. Os servos dessa passagem eram escravos e não servos no sentido moderno da palavra. A escravidão parece ter sido universal no mundo antigo. Uma alta porcentagem da população do Império Romano consistia em escravos. Amém? Era muito alta a porcentagem, né, de pessoas que eram escravas no tempo do Império Romano. E abrangia todo o Império, né? Todo o Império, cada cidade do Império, cada nação envolvida no Império, amém, tinha os seus escravos, tá? Havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Eles constituíam a força de trabalho e incluíam não somente os empregados domésticos e os trabalhadores manuais, mas também pessoas cultas,
como médicos, professores e administradores. Interessante, né? Pessoas cultas também eram feitas escravos. Geralmente eram pessoas que eram de países conquistados, de nações conquistadas pelo Império Romano. Eram levadas para o Império para ser escravo, tá? E utilizado dentro da área do seu estudo, da sua cultura. Vamos lá. Curtius Vaughan, nessa mesma linha de pensamento, diz que entre os escravos existiam trabalhadores domésticos, hein? Trabalhadores domésticos, funcionários, mestres, doutores e pessoas de muitas outras profissões. Amém? E eram muitas pessoas com vários tipos de profissões e ajudante geral, principalmente, né? Mas profissão tinha muitos também. Tá. Os escravos não tinham direitos. Os escravos não tinham direitos. Eram mera propriedade de seus senhores, existindo apenas para o conforto, conveniência e prazer de seus donos. Bem, os escravos tinham donos, tinham proprietários, e ali eles serviam para o conforto daquele dono, para a conveniência daquele dono, para o prazer daquele dono. Amém? O escravo era tudo para o dono, né? Os servos podiam ser herdados ou comprados. Os prisioneiros de guerra, em geral, tornavam-se escravos. Os prisioneiros de guerra, em geral, tornavam-se escravos. Duas coisas precisam ser destacadas. Primeiro, a impessoalidade dos escravos. A impessoalidade dos escravos. Legalmente, o escravo não era uma pessoa, mas uma coisa. Amém? Já pensou? O Estado tratava o escravo como uma coisa, não como uma pessoa, né? Era tratado como um ser impessoal. Vamos lá. Aristóteles dizia que não podia haver nenhuma amizade entre o senhor e o escravo, visto que o escravo é apenas uma ferramenta viva. Assim como uma ferramenta é o escravo inanimado. Quer dizer, ele não podia nem ter amigos, não podia fazer dos seus senhores um amigo e assim por diante. Era uma vida dura, né? Era a vida dura, a vida do escravo. Tá? Assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Que mais? O escravo era uma espécie de propriedade que tinha alma. Tá? Era tratado, por exemplo, como se fosse uma carroça com alma. Tá? Uma carroça com alma. Pertencia a alguém, amém? Mas não tinha tratamento de pessoa, de ser humano. Os escravos velhos e doentes eram abandonados sem alimento e entregues à morte. Tá? Eram doentes, abandonados e entregues à morte. Dura coisa, né? Vou repetir. Os escravos velhos e doentes eram abandonados sem alimento e entregues à morte. Eram como uma ferramenta imprestável. Tá? É como se fosse uma faca enferrujada. Já não servia para mais nada. Amém? Assim era um escravo velho. Segunda coisa a ser destacada. A primeira foi a impessoalidade dos escravos. Escravos tratados como seres impessoais. Não eram tratados como ser humano. Tá? Muito dura a vida de escravo no Império Romano. Segundo, a desumanização dos escravos. A legislação romana dizia que os escravos eram apenas bem móveis,
sem direitos, a quais o Senhor podia tratar ao pé da letra como quisesse. O pátria família dava direito ao Senhor de castigar, confinar e matar seus escravos. Os escravos podiam ser torturados, mutilados. Seus dentes podiam ser arrancados e seus olhos vazados. Alguns deles eram jogados às feras e até mesmo crucificados. Tá? Quer dizer, era um tratamento desumano. Amém? Coisa que não se fazia nem com animal. É um negócio muito triste a maneira que o Império Romano tratava os escravos. Como os apóstolos trataram a questão da escravidão? Como os apóstolos trataram a questão da escravidão? Os apóstolos não se consideravam reformadores sociais. Eram, antes de tudo, arautos das boas novas da salvação em Cristo. Amém? Então, eles não pregavam uma reforma social a princípio. Não mexeram com essa questão a princípio. Tá? Os apóstolos, porém, não fecharam os olhos à escravidão. Na verdade, anunciavam os verdadeiros princípios, como o da absoluta igualdade espiritual entre senhores e escravos, que acabaram destruindo essa terrível mancha da civilização. Na verdade, que na medida que os patrões eram convertidos, eles mesmos iam tomando ciência do que Cristo pensava em relação ao escravo. Amém? Quer dizer, eles eram humanizados, né? Porque Jesus, ele pregava a igualdade entre os seres humanos. Então, se o patrão era crente, amém, era esse tipo de ensino que eles recebiam como ensinamento. Tá? O que mais podemos falar aqui? Na verdade, anunciava os verdadeiros princípios. Já falamos. Tá? O procedimento dos apóstolos para com esse mal social foi semelhante ao do lenhador que tira a casca da árvore e deixa morrer. O cristianismo provocou não uma revolução política, social e econômica, mas uma revolução moral e espiritual. Se o cristianismo tivesse se envolvido com causas políticas antes que com espirituais, ele teria promovido um banho de sangue e destruído no nascedouro a religião cristã. Amém? É por isso que os apóstolos não trataram dessa questão social, porque era uma questão política também, tá? Envolvia o Estado, tá certo? Então eles trataram primeiro das questões moral e espiritual. Amém? Lógico que isso ia vindo aos poucos que ia vindo esse assunto, amém, e sendo tratado pelos apóstolos. Vamos lá. Os textos de Efésios 6, 5 ao 9, que foi o texto que eu li, e nós já vamos ler aí, Colossenses 3, 22, 4, 1, Filipenses 16 e Tiago 5, do 1 ao 6, minam as bases da escravidão. Tá? E nós já vamos ler já esses textos. Deixa eu acabar aqui essa parte que eu já vou ler lá os textos. John Eldredge esclarece esse ponto de forma magistral. O cristianismo não atacava diretamente as formas de vida social vigentes, nem procurava promover uma revolução. Aliás, justificava por meio de processos externos. Tal empreendimento teria sufocado com sangue a religião nascente. Tá bem? Se tivesse tratado as questões sociais, amém, do Império Romano ali, naquele lugar, muita gente ia morrer. Essa aqui é a verdade. Porque eles não iriam ceder facilmente para a religião cristã.
Tal impedimento teria sufocado com sangue a religião nascente. O Evangelho realizou obra mais nobre. Não permaneceu indiferente, recusando-se a falar ao escravo, até que tivesse conquistado a liberdade e lhe caíssem as algemas. Mas desceu ao nível da sua degradação, tomou-o pela mão, pronunciando-lhe aos ouvidos palavras de bondade, e deu-lhe uma liberdade que os grilhões não puderam impedir, nem a tirania pôde esmagar pela força. Amém? Aleluia. Os apóstolos pregavam Cristo para os escravos, que traziam para eles uma verdadeira liberdade espiritual. Amém? Os grilhões da alma dos escravos eram quebrados. Tá, vamos compartilhar então Colossenses 3:22. 3:22, qual mais, pastor? Peraí, Colossenses 3:22. Até Colossenses 4:1. Diz assim. Tu quer ler, pastor? Não achei. Vamos lá, Colossenses 3:22. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui da terra. Até parece Efésios, né? É a mesma linguagem. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que lhe tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Amém? Então, se por acaso o patrão, o dono do escravo, fizer mal para o escravo, ele ia, amém, pagar um preço muito grande. Porque ele ia pagar por esse mal que fez. Por quê? Porque Deus não julga, amém? Não julga fazendo diferença entre pessoas. Não há acepção de pessoas no juízo de Deus. Amém? Ele trata tanto o escravo como o livre, como o patrão, amém? Como o senhor do escravo, né? Tá? Ele trata igual. Não tem essa não. Tá? Colossenses 4:1. Donos de escravo, sejam justos e honestos na maneira de tratar com os seus escravos. Lembre que vocês também têm um Senhor no céu. Amém? Tá? Então, eles não deixaram de tratar com os patrões. Não deixaram de tratar com os homens que tinham escravos, os donos de escravos. Tá? Os apóstolos ensinavam a maneira que tinha que tratar os escravos. Eles não poderiam mais ser, amém, da maneira antiga, como os patrões ímpios. Agora eles eram cristãos. E agora eles tinham que tratar, amém, tá? De uma maneira justa e honesta. Amém? Tratamento com justiça e com honestidade. Né? E tinha que fazer da maneira correta, da maneira que o cristianismo ensina. Como é que eles iam amar o próximo, amém? Agindo com ferocidade, né? Com agressão, um escravo. Não dá para praticar o amor agindo dessa maneira. Com violência. Né? Com violência. Né? Filemão, só tem um capítulo e o versículo é o 16. Filemão era um escravo, amém? E Paulo está tratando com o dono dele. Olha aqui, ó. Quanto que é? Filemão 1,16. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda.
não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Amém? Na verdade, Filemão é a carta está sendo direcionada para ele, né? Mas o escravo não era o Filemão, não. Tá? O escravo era... Quer ver o nome do escravo? Ele está falando do trato, né? Onésimo, tá? O nome do escravo era Onésimo. Versículo 12, ó. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Filemão era o patrão, amém? Tá? E Onésimo, ele era dono. Filemão era dono de Onésimo. E agora Paulo está mandando Onésimo, amém? De volta para Filemão. Mas Filemão vai ter que dar um tratamento agora de um patrão cristão, amém? Para um escravo, que em Cristo não é mais escravo. E ele vai ter que tratar como irmão, amém? Como irmão. Que ele já não era mais um escravo, né? Não era mais um escravo. Ele era o irmão, né? O irmão em Cristo. O irmão significa igual, né, pastor? E a pessoa, às vezes, por ter como é que é? Por ser patrão, acha que ele é o patrão, acabou, e ele que manda e acabou. E esquece que antes disso vem o irmão, né? Exatamente. Vamos ver Tiago, Renata. Tiago 5, do 1 ao 6. Tiago 5, do 1 ao 6. Diz assim, ó. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. E como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Amém? Você veja que Tiago já não está mais tratando como escravo, está tratando como trabalhadores, dignos de um salário. Aqui, ó. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham na colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Amém? Tiago agora está dando uma chamada de atenção nos donos de escravo. Amém? Que continuam maltratando os escravos. E agora ele é duro, dizendo que eles serão julgados pelo maltratamento que eles dão para os escravos. Amém? Que deveriam tratar como trabalhadores e não como animais. Tá? Tiago está dando uma dura nos donos de escravo, que eram donos de fazenda, amém? Que eram pessoas ricas, pessoas abastadas. Não era qualquer um que tinha escravo. Quem tinha o escravo é porque tinha posse, porque tinha dinheiro, amém? Tá? Ter um escravo não era uma coisa para pobre, tá certo? Vamos lá. Continuando agora. O cristianismo triunfou sobre a escravidão. Foi a religião cristã que apagou essa mancha da civilização. Os reformadores trataram da questão do mistério do pobre e do ministério do rico. Amém? Trataram da questão do mistério do pobre e do ministério do rico. A pregação dos avivalistas, John Wesley e George Whitefield, pavimentaram o caminho da abolição da escravatura na Inglaterra. Amém? Tá? John Wesley
ele pregava em frente às minas de carvão, amém? Tá? E denunciavam a escravidão como algo maligno, e pregava o evangelho ali em frente a essas minas, tá? John Wesley, tá certo? Vamos lá. Eles se levantaram na Inglaterra, amém? Eles se levantaram na Inglaterra preparando o caminho da abolição da escravatura ali na Inglaterra. Wilberforce, mais tarde, acabou com a escravidão na Inglaterra. A Guerra Civil dos Estados Unidos acabou com a escravidão, com a vitória dos Estados do Norte sobre os Estados do Sul. No Brasil, a escravidão foi vencida em 1888. Em nenhum país cristão a escravidão pôde prevalecer. Em nenhum país cristão a escravidão pôde prevalecer. Amém? Aleluia. Uma nação que recebe a mensagem do Evangelho, amém? Ela não pode aceitar a escravidão. Amém? A Bíblia é muito clara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. E quando Deus ama o mundo, Ele também pede para que nós amemos uns aos outros. Amém? Não pode uma religião do amor, uma religião que prega o amor, aceitar a escravidão. Isso é notório que iria, mais cedo ou mais tarde, acabar dentro dos países de maioria cristã. Vamos lá. Em Efésios 6, 5 ao 9, Paulo mostra 3 aspectos de um relacionamento transformado que liquidou com a escravidão. Primeiro, igualdade. Diante de Deus, os senhores e os escravos eram iguais. Amém? Então, a primeira coisa que Paulo mostra, o primeiro aspecto que Paulo mostra de um relacionamento transformado, tá? Que liquidou com a escravidão, era a igualdade. Diante de Deus, os senhores e os escravos eram igual. Segundo, amém? Tudo isso está no versículo 9 de Efésios 6. Justiça. Fazei o mesmo para com eles. Tá? Também está em Colossenses 3, 22 até Colossenses 4, versículo 8. Fazei o mesmo para com eles. Seja justo. Fraternidade. Amém? Filemão 16. Não mais como escravo. Aliás, melhor do que escravo, como irmão amado. Assim a escravidão foi abolida de dentro para fora. Amém? Na medida que a nação, o povo, o país ia recebendo a mensagem do Evangelho, a escravidão ia saindo, amém, para fora. Já ia se perdendo a força da escravidão. Amém? Num país cristão, amém, não pode haver pessoas escravas em condições de escravidão. Amém? Então essa foi a introdução. Essa foi a introdução. Agora nós vamos para os tópicos, né? Nós vamos ter mais ou menos uns 3 tópicos. Tá? Os 3 tópicos e cada um com seus pontos. Cada um com seus pontos. Tá certo? Primeiro tópico da lição. O dever dos empregados em relação aos seus patrões. O dever dos empregados em relação aos seus patrões. Vai do versículo 5 até o versículo 8. Tá? Eu já li do 5 ao 9, então não vou repetir. Tá? Você pode ler aí do 5 ao 8. Como se deve exercer a obediência? Paulo fala sobre vários aspectos dessa obediência. E, em primeiro lugar, os empregados devem ser respeitosos. Os empregados devem ser respeitosos. Amém?
Versículo 5 de Efésios 6 diz assim: vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Amém? Não deve ser falso com o patrão. Deve ser honesto, deve ser sincero. Tem que haver esse tipo de relação. Amém? Tá? O que você é na frente, você é por trás do seu patrão. Tá certo? Amém? Tem que haver respeito. Tem que saber a linha que marca. Amém? Até onde vai a linha que marca da relação patrão-funcionário e da relação funcionário-patrão. Amém? Existem linhas que separam. Tá? Então o respeito, ele vai delimitar, amém? Vai colocar limites nessa relação. Obedecer com tremor e temor não quer dizer terror servil, mas antes o espírito de solicitude de quem possui o verdadeiro sentido de responsabilidade. Amém? Tá? Então, obedecer com temor e tremor, tá? É colocar um sentido de responsabilidade no nível alto, tá? Tem que agir com muita responsabilidade nessa relação. É o cuidado de não deixar nenhum dever sem ser cumprido, amém? Aquilo que foi tratado, aquilo que foi pedido na relação patrão-funcionário, amém? E funcionário-patrão, tem que ser cumprido de ambas as partes, tá? Tanto o funcionário tem que cumprir as suas responsabilidades, mas o patrão também tem que cumprir as suas responsabilidades, tá? Paulo não aconselha os escravos se rebelar, mas a ser cristãos na condição em que estão. O cristianismo não é o escape das circunstâncias, mas a transformação delas. Amém? Transformação delas. Paulo não está falando para o escravo fugir, porque agora ele é cristão. Não. Amém? Mas encarar a escravidão, orar a Deus, até que Deus transforme aquela situação. Amém? Poderoso é Deus para transformar o coração de um senhor de escravo. Amém? De um patrão. Tá? Vamos lá. Segundo ponto. Como se deve exercer a obediência? Primeiro, os empregados devem ser respeitosos. Segundo, os empregados devem ser íntegros. Vamos lá. Com sinceridade de coração, a parte B do versículo 5. Refere-se a fazer o trabalho com realismo, sem duplicidade e sem fingimento. Amém? Tá? É agir com realidade, na realidade. Amém? Tá? Não ter dupla personalidade, duplo sentido, parar com fingimento, amém? Agir com honestidade de comportamento e assim por diante. É agir com integridade e sinceridade, sem hipocrisia nem segundas intenções. Fazer um bom trabalho é a vontade de Deus. Não existe dicotomia entre o secular e o sagrado, tá bem? Tá? Existe a unidade dos dois, tá certo? O secular e o sagrado andam juntos, amém? Tá? Aquilo que você pratica no secular tem que ser o que você é no sagrado, amém? Quando você é um bom funcionário, isso redunda em glória para o nome de Cristo. Essa é uma liturgia que agrada a Deus. O empregado precisa ser honesto. Ele precisa honrar a sua empresa. Amém? Ele precisa honrar a sua empresa. Tá? Então não pode agir com desonestidade, né? Tem que agir com honestidade. Não pode ser com desonestidade. Vamos lá. Diz aqui. Terceiro ponto aqui. Em terceiro lugar,
os empregados devem ser coerentes espiritualmente. Repetindo, eu estou falando sobre como se deve exercer a obediência. Primeiro, amém? Deve ser de uma maneira respeitosa. Segundo, maneira íntegra. Terceiro, maneira coerente. Devem ser coerentes. Os empregados devem ser coerentes. Como a Cristo, versículo 5, a terceira parte, parte C, como a Cristo. Como ao Senhor quer dizer que o empregado deve encarar a obediência ao seu senhor terreno como uma espécie de serviço prestado ao próprio Senhor Jesus. Amém? Afinal de contas, é Jesus que você está honrando nessa relação tua, ou com o empregado ou com o patrão. Amém? Você está honrando Jesus. É Jesus que vocês têm que prestar conta. Vamos lá. Essa é a essência da submissão da esposa ao marido, dos filhos aos pais e dos empregados aos patrões. Eles devem obedecer porque são servos de Cristo. Amém? Eles devem ser leais aos patrões por causa do compromisso que têm com o senhorio de Cristo. Amém? Não é porque o seu patrão é bonzinho, nem bonitinho. Amém? É porque você é um servo de Cristo. Então você obedece. Vamos lá. Eles devem obedecer porque são servos de Cristo. Eles devem ser leais aos patrões por causa do compromisso que tem com o senhorio de Cristo. O empregado crente, mas infiel, que faz corpo mole, que traz seu patrão na empresa, que não dá o melhor de si, está traindo o próprio Senhor Jesus. Olha aí, ó. Amém? Olha aí os que fazem corpo mole na empresa que trabalham. Fica aí essa exortação, né? Fica aí esse puxão de orelha. O empregado crente, mas infiel, que faz corpo mole, que traz seu patrão, sua empresa, que não dá o melhor de si, está traindo o próprio Senhor Jesus. Amém? Ele não está glorificando a Deus no seu trabalho. Vamos lá. A convicção do trabalhador crente é que cada trabalho que realiza deve ser suficientemente bom, como se fosse apresentá-lo ao Senhor. É uma liturgia ao Senhor. O crente deve trafegar da empresa para o templo com a mesma devoção. Amém? O comportamento que ele tem na igreja, no meio da família e no trabalho, os três têm que ser iguais. Amém? Servindo a Cristo com o seu testemunho, com o seu caráter, com o seu comportamento. Tá? Pessoa da igreja é uma coisa, na família é outra e no trabalho é outra. Amém? No trabalho fala palavrão, fica com piadinhas obscenas, né? Faz corpo mole, amém? Foge do trabalho, né? Fica se escondendo no banheiro, faz hora no banheiro, né? Não quer saber de trabalhar e assim por diante. Amém? Põe um monte de atestado. Põe um monte de atestado. Isso. Tem muito cristão que se diz evangélico que fica mandando atestado pelo patrão. O que você é na igreja, você tem que ser na família, você tem que ser no teu trabalho. Amém? É o mesmo comportamento. A questão do trabalho e da relação patrão-empregado, mais do que um problema econômico e social, é uma questão espiritual. Amém? Então é uma relação espiritual, uma relação que envolve, amém, Deus, o Espírito, né? Jesus e assim por diante. Então esse é o terceiro ponto. Tá? Amém? O primeiro ponto. Deixa eu repetir aqui. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Vamos lá. Me perdi aqui um pouquinho, mas vamos voltar. Vamos lá. Como se deve exercer a obediência? Primeiro ponto. Em primeiro lugar, os empregados devem ser respeitosos. Segundo ponto,
os empregados devem ser íntegros. Terceiro ponto, os empregados devem ser coerentes. Amém? Tá? O comportamento dele, o caráter dele, forma de vida dele é a mesma no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer ambiente. Amém? Quarto ponto. Em quarto lugar, os empregados não precisam ser vigiados, pois eles têm respeito próprio. Amém? O versículo 6 do capítulo 6. Não servindo só quando são observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo combate aqui o pecado da preguiça. Eles não precisam ser vigiados para fazer seu melhor. O propósito deles não é bajular o patrão. Eles têm dignidade e respeito próprio. Amém? Está faltando em muita gente isso, né? Dignidade e respeito próprio. Amém? Tá? Porque muita gente só trabalha na frente do patrão. Essa aqui é a verdade. E são crentes. Tá? Mas ele não pode ser assim. Ele tem que ter dignidade, ele tem que ter respeito próprio. Então ele tem que ser honesto com o patrão. O empregado honesto não trabalha apenas quando o patrão está olhando. Ele sabe que Jesus está olhando. E é a Jesus que quer agradar. Eles não se satisfazem com trabalho mal feito. Eles não se satisfazem com trabalho mal feito. Amém? Tá? Eles querem fazer o melhor, porque eles estão agradando a Cristo. Tá certo? Tá? Esse é o quarto ponto. Vamos para o quinto. O quinto ponto. Amém? Como se deve exercer a obediência. Em quinto lugar, os empregados servem aos seus patrões de boa vontade, como se estivessem servindo a Cristo. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor, e não aos homens. Versículo 7 do capítulo 6. Paulo combate aqui o pecado da desonestidade. O empregado crente considera-se escravo de Cristo e, por isso, tudo que faz, o faz com toda a sua alma e com toda a alegria. Seu coração e alma estão em seu serviço. Ele sabe que o Senhor também é seu juiz. Amém? Aleluia. Lembre-se, quando você estiver no teu trabalho, mesmo que o seu patrão não estiver vendo você estar trabalhando, Jesus está olhando para você. Amém? Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Então, querido, não adianta fazer corpo mole. Amém? Não adianta fazer tempo para passar a hora. Amém? Toma cuidado. Jesus está de olho em você. Amém? Está de olho no teu comportamento, no teu trabalho. Seja honesto no teu trabalho. Amém? Você está ali glorificando a Deus. Amém? Existem testemunhas em cima de você. Ah, mas não tem ninguém olhando. Espiritualmente tem. Amém? Tem demônios que estão olhando para você. Tem anjos olhando para você. E tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Todos observando o teu comportamento no teu trabalho. Amém? Essa aqui é a verdade. Finalmente, vamos encerrar. Paulo fala sobre um incentivo à obediência, no versículo 8. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Amém? Isso quer dizer que quem vai te recompensar, amém, em relação ao teu comportamento, no teu trabalho, amém, a tua recompensa é dada pelo Senhor. O Senhor é que vai te recompensar. Era o Senhor que iria recompensar os escravos. Vamos lá. A expressão sabendo que tem força causal e estimula a realização do desempenho fiel do escravo. Todo bem que você fizer voltará a você. Amém? Deus é o galardoador
Deus é o galardoador. Deus é o doador. Deus é o presenteador. Deus é o recompensador. Amém? Também todo mal que você fizer voltará a você. Amém? Tanto bem como mal, amém? Volta para você. Vai depender do teu comportamento. Vai depender da tua atitude. Amém? Colossenses 3:25 fala a respeito disso. Vamos dar uma olhadinha lá? Colossenses 3:25. Fiquei curioso agora. Eu acho que eu li, mas vamos lá. Colossenses 3:25. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Amém? Aleluia. Deus recompensa o bem, mas também recompensa o mal. Tá? Também vai recompensar o mal. Em Gálatas 6:7, diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Amém? Pelos teus frutos vai te conhecer. Amém? Você será julgado pelo teu comportamento, pela tua forma de agir. Tá? Você colhe o que semeia. Devemos, em última instância, servir a Cristo e não aos homens. Receberemos nossa recompensa de Cristo, não dos homens. Amém? Não espere quase nada dos homens. Tá? A tua recompensa vem do Senhor. O Senhor é que vai te recompensar. Tá certo? Que Deus te abençoe. Tá aí. Encerramos aí o primeiro tópico, né? O primeiro tópico que acabamos de encerrar. O dever dos empregados em relação aos seus patrões. Amém? Como se deve exercer a obediência. Então tá aí, nós já falamos sobre as 6 maneiras de você provar a tua obediência a Cristo. Tá? Semana que vem a gente vai falar sobre o dever dos patrões em relação aos empregados. Tá? Esse aqui é o segundo tópico, o segundo ponto. Né? Aqui foi o primeiro, o dever dos empregados em relação aos seus patrões. Glória a Deus. E a semana que vem, o dever dos patrões em relação aos empregados. Semana que vem é dia 24 de julho. Amém? E eu estou esperando você nesse dia. Então tá aí, que nós possamos ter uma boa relação, amém, de funcionário com patrão e de patrão com funcionário. Amém? Aleluia. É outra coisa que é importante saber, tá? A pessoa que é crente e tem um patrão crente tem que respeitar a minha condição dele, a posição que ele está. Amém? Tá? Ainda que espiritualmente ele é teu irmão, tá? Ele é teu patrão. Então você tem que saber se colocar nesse lugar, né? Porque às vezes a pessoa interpreta errado as coisas e trata o patrão como irmão, como se fosse alguém comum na vida dele. Não, querido. Amém? Irmão é espiritualmente, mas fisicamente ele é teu patrão. Então, dentro da empresa, ele vai te dar ordem. Dentro da empresa, ele vai colocar limites. Dentro da empresa, você vai ter que obedecer. Amém? Tá? Há relações engraçadas, viu? Relações engraçadas nesse quesito aí. Tá? Amém? Vou dar um testemunho de uma relação engraçada de irmãos. Tá? Um pastor foi trabalhar numa empresa e ele ganhou o seu patrão para Jesus. E esse patrão foi para a igreja junto com ele. Amém? Olha a relação. Ó, na empresa, ele continuou sendo o patrão desse pastor. Amém? Tá? Mas ele não era pastor desse patrão.
ele era funcionário desse patrão. Tá? Agora, na igreja, amém, o pastor era pastor desse patrão. Ali o patrão era servo de Deus. Amém? Ali a relação, viu como diferencia? Né? Uma coisa é espiritualmente, outra coisa é materialmente. Verdade. Tá? Então, tem que haver esse limite. Senão, meu querido, senão vai ultrapassar limites. Vai haver desrespeito. Né, pastor Renato? É isso aí. O que você acha? Tem gente que acha assim, eu sou um doutor, aí eu vou lá na igreja. Aí chega lá na igreja, ele quer ser tratado como um doutor. Não, ali ele não é um doutor. Ali ele é um membro, entendeu? Ou então uma pessoa que quer falar com o pastor. É o servo de É Deus. o servo de Deus, entendeu? Só que a pessoa chega com aquela arrogância, se achando, eu sou fulano de tal, e daí? Só que você está no local, entendeu? Que é do Deus soberano. Então você tem que se submeter a Deus, não é? Entendeu? Não é o teu título. Exatamente. Você se submeter ao título da pessoa. O juiz, quando está julgando, ele coloca uma toga. Né? Coloca uma toga. Tá? Quando ele sai do julgamento, ele tira a toga. Isso. Tá? Ali é a representação da autoridade. Isso. Aquela toga é a representação da autoridade de Estado que está sobre ele. Tá? Assim é a gente, querido. Amém? No trabalho, o patrão pega a toga, a autoridade patronal. Isso aí. Tá? E o funcionário vai como funcionário. Tá? Agora, quando chega na igreja, amém, o patrão tira a toga de patrão. Amém? Tá? E vai simplesmente como um servo de Deus. Tá? Essa relação deve ser entendida para que não haja confusão. Amém? Deus abençoe a todos meus irmãos. Pastor Renata, ore para encerrar. Senhor meu Deus, quero te louvar, te agradecer por esse ensinamento, que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo que nós temos aprendido. Nos ajuda, Espírito Santo. O Senhor sabe que somos falhos, somos cheios de defeito, mas com a tua ajuda, Espírito Santo, nós conseguiremos colocar em prática a tua palavra, Senhor. Queremos te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. 1, 2, 3. Vitória. 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, aqui em Santos. Turminha! Tchau, meus irmãos.